então de apresentar a nossa plataforma. Começar então pela minha extrema direita, à esquerda de vocês, nosso irmão Igmar, um dos anciãos aqui da nossa igreja. Eu que vos falo também, sou o irmão Micael, sou um dos anciãos da igreja também, e ao centro, que trará a mensagem para nós, nosso irmão Ismael Gonçalves. Então, a mensagem agora é com ele, que Deus possa estar conosco. Amém. Bom dia a todos, tudo bom? Feliz sábado. Vocês sabem que eu acompanho vocês pelas redes sociais, e a igreja aqui é bastante animada, né? Então, graças a Deus, não é que mesmo durante uma pandemia e no pós-pandemia dá para ver que vocês continuam aí com o Espírito Santo pulsando dentro dos corações, amém? Graças a Deus. Abra a Bíblia, se puder, no Salmo 105, melhor dizendo, no Salmo 119, Salmo 119, no verso 105, e vocês sabem que quando o Micael me fez o convite, ele me deu uma missão de trazer a vocês um tema, não diria apologético, mas doutrinário, não é? Eu não sei quantos de vocês lembram quantas doutrinas fundamentais nós adventistas temos. Alguém lembra? 28, tá bom. Tá vendo que vocês são animados e cheios do Espírito? Não é? 28 doutrinas. Então, nós abordaremos hoje, não é, a primeira doutrina fundamental da nossa igreja, do nosso sistema de crenças. E eu acho que é muito pertinente tratar a respeito desse tema, e já digo por quê. Existe hoje no cenário cristão, no cenário evangélico, não é? Na cristandade de forma geral, uma bagunça doutrinária e teológica. De maneira que você encontra pessoas defendendo, supostamente a partir da palavra de Deus, um monte de aberração que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com vontade de Deus, que não tem nada a ver com palavra de Deus. Então, quando nós trazemos um tema como esse, de uma das nossas crenças fundamentais, e a Bíblia, não é, a crença na palavra de Deus, como sendo a nossa única e suficiente regra de fé, esse tema é muito relevante e pertinente, até porque, não é, há um texto na Escritura que fala assim, que o meu povo perece, ou em outras versões fala assim, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. De quê? Ora, da palavra de Deus, da vontade de Deus, das diretrizes de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Então, que bom que nós estamos aqui assentados hoje para para aprendermos na escola de Deus, para que a partir dos ensinamentos que a gente vai receber, nós possamos de fato viver um cristianismo autêntico, à luz daquilo que Deus espera para cada um de nós, para a sua igreja. Amém? Então hoje eu quero trazer a vocês uma reflexão bíblica por título A Palavra... Dá para desligar essa aqui para nós? Essa aqui do meio? Para ficar melhor, senão acho que os próximos slides eu não vou conseguir ler por causa da cor da letra. A Palavra de Deus. E quero usar para a gente começar aquilo que está em Salmo 119, verso 105. Eu acho que você lembra desse texto quase de cor, não é? Lá diz assim, todos encontraram, pessoal? Salmo 119, verso 105. Lá fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pois bem, já que nós vamos tratar então da nossa primeira doutrina fundamental, eu quero trazer a vocês o que está descrito lá no Nisto Cremos, lá no manual da igreja, lá nas literaturas oficiais da igreja a respeito dessa nossa crença fundamental número 1. Diz assim, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. Veja bem, eu quero enfatizar aqui que Antigo e Novo Testamento são a palavra, e não apenas contém a palavra, o que faz toda a diferença. Tá bom? São a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo,
e nesta palavra Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Vontade de quem? Ora, a vontade de Deus. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Essa é a nossa confissão de fé. Todos concordam? Todos concordam? Graças a Deus, que bom. Se você não concorda, estude mais a palavra, porque você vai encontrar toda a base para crer de tal maneira. Agora eu queria fazer aqui, porque, veja, eu não sei se você é batizado há mais tempo, não é? Você já deve ter ouvido que os adventistas, eles são tidos como o povo da Bíblia, sim ou não? Lembra disso? Nós somos conhecidos, em grande parte, ou éramos conhecidos, por sermos o povo da Bíblia. Mas, ao que me parece também, e pode ser que eu esteja equivocado, essa definição para os adventistas, parece que ela está, não sei, não digo fora de moda, mas parece que ela não é mais tão fidedigna assim, porque muitos de nós não conhecemos as nossas bases históricas, nós não conhecemos o nosso sistema doutrinário, nós não temos muito conhecimento teológico, não é verdade? E, para além disso, muitos de nós não conhecem, de fato, a própria Bíblia. Não é? E eu tenho aqui algumas perguntas para fazer à igreja, para ter esse termômetro, para ver o quanto nós estamos, de fato, sendo o povo da Bíblia ou não. Vocês topam responder sim ou não? Beleza? Pode ser? Quantos anos a Bíblia demorou para ser escrita, do início ao fim? Você lembra? Tá bom, vocês estão afiados. Eu disse no início que vocês estão com o Espírito Santo, tá vendo? Cerca de 1.600 anos. Você sabe me dizer quantos capítulos a Bíblia tem, de Gênesis a Apocalipse? Eu não me enganei com essa igreja. Você poderia me dizer qual capítulo está no meio da Bíblia? Você pega a Bíblia, abre no meio. Alguém quase acertou. Alguém quase acertou. Qual versículo está no meio da Bíblia? Eu tenho andado por algumas igrejas, tem 15 anos, isso aqui não é uma história nova. Vocês estão de parabéns, em nome de Jesus, amém? Tem mais perguntas, vai ficar melhor. Qual é o capítulo mais longo da Bíblia? Nós começamos com ele. Qual o menor capítulo? Exato. Quantos versos ele tem? 2. Qual sobrinho na Bíblia casou com sua tia? Quais os 2 salmos na Bíblia são iguais? Você abre a Bíblia, ela é cheia de promessas, né? Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. E etc, etc, etc. E nós, via de regra, nós gostamos de promessas, não é verdade? Elas nos levantam, elas nos jogam, elas enchem o nosso interior. Quantas promessas a Bíblia tem? Para todas as áreas. 3.000 quanto? Você está afiado, em nome de Jesus, hein? Quantas vezes a volta de Jesus é citada textualmente na Bíblia? Desliga o celular, por favor. Desliga. Quantas vezes é citada textualmente a volta de Jesus? Depois tem todas as respostas, tá, pessoal? Olha só. A Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Você já leu esse texto? Pois bem, quantas vezes a palavra Senhor aparece na Bíblia? Quantas vezes a palavra Senhor, se referindo a Deus, aparece na Bíblia? Agora, quer ver? Olha só, para passarmos essa parte aqui. A Bíblia tem 4 versos que são exatamente iguais. Onde que está? Vamos passar rápido. Abre aí, Salmo 107. Abre aí. Abre aí, Salmo 107. Eu tenho até 11h30, pessoal, é isso? Tá bom. Tenho mais 15 minutos, então.
Salmo 107. Encontrou? Diz amém. Tá bom. Agora você dá uma olhadinha no versículo 8, né? Dá uma lida aí particular. Salmo 107, lê o verso 8, faz favor. Não precisa ler para nós. Lê aí, particular. Ó, lê verso 8. Agora faz assim, dá uma olhada no verso 15. É parecido, né? Agora olha o verso 21. Olha o verso 31 agora. São iguais, sim ou não? Então vamos agora às respostas. Você conhece de fato a Bíblia? Quantos capítulos ela tem? 1189. Quanto tempo levou para ser escrita? Cerca de 1600 anos. Qual capítulo está no meio da Bíblia? Salmo 118. Pena que eu não trouxe brindes, da próxima vez eu trago, tá? Eu tenho lá CD do Quarteto Canto Livre, literatura, tem um monte de coisa, vou trazer. Qual capítulo está no meio da Bíblia? Salmo 118. Qual verso daí está no meio? O Salmo 118, versículo 8. É o meio da Bíblia, não é? Esse capítulo e esse verso. Quantas promessas a Bíblia tem? 3.573 promessas. Quantas vezes cita a volta de Jesus textualmente? 1.845 vezes. Quantas vezes a palavra Senhor é citada? 8.000 vezes. Qual o maior capítulo? Salmo 119. O menor, Salmo 117, tem apenas 2 versos. 4 versos são iguais. Onde estão? Acabamos de ler. Quais livros da Bíblia têm apenas um capítulo? Essa eu não perguntei, mas é Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Quantas vezes, olha só, quantas vezes não temais é citado na Bíblia? 366. O ano tem 365, você tem ainda mais uma vez para o ano bissexto. Está vendo só? Quais são os 2 salmos iguais? 14 e 53. Já sabia disso? 2 salmos iguais. Eu revelo que enquanto não estudei isso aqui, eu não sabia. Qual sobrinho casou com a sua tia? Anrão, pai de Moisés. Casou com a própria tia. Pois bem. Após isso, já que o nosso tema é a palavra de Deus, eu quero dizer a vocês que o escritor francês Voltaire, no século XVIII, ele teria dito assim, que dentro de 100 anos, o cristianismo e a Bíblia seriam varridos da existência e passariam à história. Pois bem, dentro de 50 anos, Voltaire morreu, partiu a história, não é verdade? Foi para a história, não é? E a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua casa e a sua editora para imprimir Bíblias e distribuir pela Europa. Você sabe que no século XIX, Robert Ingersoll, esse senhor aqui, pouca telha, aqui do meio, ele teria dito, ele declarou que dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada no necrotério. Pois bem, em 15 anos, Robert Ingersoll foi para o necrotério. E a palavra de Deus continua viva. Agora, amém? Você sabe que Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo, ele teria dito agora, no ano de 2021, que a Bíblia ela deveria ser atualizada para não condenarmos homossexuais ao inferno por causa de 2 ou 3 textos aleatórios da palavra de Deus. O pastor Ed René Kivitz foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Você sabe que a Bíblia, ela é... Quantos trouxeram a Bíblia hoje? Está aí? Pois bem, você sabe que a Bíblia, ela é o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento. Quais são? Conhecimento científico, está na Bíblia. Conhecimento empírico, conhecimento vulgar, conhecimento não da norma culta, mas eu digo assim, o conhecimento coloquial, não é vulgar, o senso comum está na Bíblia. O conhecimento filosófico está na Bíblia. O conhecimento sociológico está na Bíblia. E também o conhecimento de Deus, o conhecimento teológico estão expressos na palavra de Deus.
Uma outra observação a respeito da Bíblia é que ela é o maior mapa arqueológico que existe. A Bíblia, não é? É o maior mapa arqueológico que existe. Nós temos aí, não é, o doutor Rodrigo Silva dando evidências, não é, a respeito desta temática. Você sabe que a Bíblia, já que o Ed Renekiewicz falou que a Bíblia, não é, ela deveria ser atualizada, e eu não concordo. A Bíblia é tão atual que ela é o único livro que fala a respeito de passado, presente e futuro. E falando de futuro, ela já havia falado a respeito de gente como esta. Então você perceba, a Bíblia fala do passado, a Bíblia fala do presente e a Bíblia fala a respeito do futuro. Nenhum outro livro diz isso. Com a ideia que a Bíblia traz. E uma outra coisa, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Acho que ninguém entendeu. A Bíblia é o único livro que quando você lê, o próprio Deus está ao seu lado. Então, entenda que a Bíblia não é um simples livro. E uma outra coisa, a Bíblia será atual na eternidade. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e Deus vela em cumprir a sua palavra, e Deus não volta atrás daquilo que diz. Então a palavra de Deus, ela será atual na eternidade. Então você perceba a profundidade disso. E uma outra coisa, para passarmos essa parte, é que Deus vela em cumprir a sua palavra. Tudo aquilo que Deus disse a respeito do mundo, todas as sentenças que Deus deu a respeito da história, todas as 3.000 e lá vai promessas que Deus fez a mim e a você, todas se cumprirão. Sabe por quê? Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Deus te deu uma promessa, pois então não fique ansioso, não fique angustiado. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Então, vamos a algumas noções, vamos aqui a algumas ideias. Eu quero trazer a vocês 3 sentenças a respeito da palavra de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus, eu digo, vocês repetem. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Outra vez, a palavra de Deus revela a vontade de Deus. Não é sem razão que Jesus nos mandou orar a oração modelo, e na oração modelo fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e aí agora eu quero pensar essa parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como conhecemos a vontade de Deus? Através da palavra dele. Agora eu não sei se você percebeu o nosso contexto de sociedade. Eu não sei se você parou para avaliar o nosso momento de mundo, mas ao que me parece, a sociedade hoje ela quer destruir os conceitos e alguns princípios fundamentais da palavra de Deus. E aí eu me pergunto por quê? Ora, a resposta é muito simples. Porque a Bíblia, ela apresenta, não é, a vontade de Deus, e a vontade de Deus tem a ver com verdade. E a sociedade quer mentira. A palavra de Deus, ela tem a ver com moralidade. E a sociedade quer sexo grupal, quer orgia, quer imoralidade sexual, quer incesto, quer pedofilia. Então é isso que a sociedade propõe, se contrapondo à palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta a verdade como sendo uma coluna rígida, sendo Jesus, sendo Deus, sendo a sua palavra, sendo a sua lei. Ou seja, a Bíblia nos apresenta a verdade como uma estrutura fixa e não relativa. Mas hoje a sociedade quer dizer que não existem mais verdades absolutas. O que é que existe hoje? O que existe são verdades relativas. De maneira que aquilo que é verdade para ti e te faz bem,
ainda que eu não concorde e entenda que é um erro, que é uma mentira, que é uma anomalia, você pode defender que isso é bom para você, isso é a sua verdade, e eu do lado de cá posso defender que isso é bom para mim, essa é a minha verdade, essa é a minha vida. Então ninguém se mete um na vida do outro, porque se você falar que eu estou errado, eu posso te processar. Por quê? Porque você está me segregando, porque você está me excluindo. E aí vem todo esse mimimi que tem, inclusive, se infiltrado dentro dos nossos bancos, e eu vou te provar depois. Então, enquanto a sociedade quer desonestidade, a Bíblia apresenta o padrão elevado da honestidade. Devolvemos o troco quando nos dão a mais. Honramos palavra empenhada. Quantos aqui tem empresa? Não precisa erguer a mão. Quem faz hora extra lá recebe ou tem banco de horas para receber o tempo equivalente? Aqueles que são empregados, que são colaboradores, você vai para o banheiro para ganhar tempo? A Bíblia nos apresenta o padrão da honestidade, da verdade, da moralidade. Mas o mundo quer o quê? O mundo quer corrupção. Mas a Bíblia nos quer incorruptíveis. O padrão da sociedade é frieza e pequenez moral. E o que nós vamos fazer enquanto defensores dos princípios de Deus? Nós vamos fazer o caminho oposto. Agora, por qual razão Jesus teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ora, a razão é muito simples. É porque o verbo no princípio estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o verbo tomou a forma de homem, ou seja, a palavra tomou a forma viva de homem e andou entre os homens para trazer a vontade do céu à terra. Então, a palavra de Deus revela a vontade de Deus. Repita comigo: a palavra de Deus revela a vontade de Deus. A pergunta que se estabelece é: você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque é o que me parece, muitos de nós, você sabe, eu não sei em que data você se batizou, mas eu me batizei em 27 de novembro de 1999, em um revive ali em São Leopoldo. Você sabe que eu não me arrependi, pessoal. Eu não me arrependi. Eu continuo firme nas promessas, amém? Espero que você tenha estado assim também, mas outro dia, numa introspecção, em um momento de oração, Deus me pegou. E Ele me perguntou assim: desses 22 anos para cá, você está orando mais ou menos? Durante todo esse tempo de caminhada cristã, de envolvimento na música, trabalhando no desbravador, sendo ancião de igreja, pregando a minha palavra para lá e para cá, será que você está lendo mais a minha palavra ou menos? Está buscando mais a minha face ou menos? Será que o seu caráter está sendo moldado à luz daquilo que eu espero? Ou será que você apenas está se travestindo atrás de uma liturgia, de um sistema eclesiástico, mas de fato aqui dentro eu ainda não entrei? Porque nós estamos enganados, pensando que estar assentados nos bancos dessa casa durante 5 anos, 15 anos, 10 anos, garante a nossa salvação. É Cristo entronizado no nosso interior que nos garante o passaporte para a eternidade. E isso tem a ver com o tipo de pai que eu sou, tem a ver com o tipo de patrão que eu sou, com o tipo de funcionário que eu sou, tem a ver com o tipo de cidadão que eu sou. Tem a ver com as minhas intenções interiores, está relacionado àquela minha conduta que ninguém vê e que eu escondo quando aquilo que está aqui teima em aparecer exteriormente. Mas a esposa não sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe, mas a boa nova é que Deus está vendo. Mas aí assim, Deus está vendo para te condenar? Não, Deus está vendo para te dizer: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então a palavra de Deus revela a vontade de Deus. A pergunta é:
o que Deus espera de nós. Para passarmos essa parte, porque eu tinha dito a vocês que teve um sujeito aí que disse que a Bíblia tem que ser atualizada, né, pessoal? Não está passando, meu filho. Passa para mim. Eu disse a vocês que a Bíblia, o Ed Renekiewicz disse que a Bíblia, ela deve ser atualizada. Eu vou te mostrar com fatos que a Bíblia é atual. Abre em 2 Timóteo. Pessoal, a proposta para esta manhã não é ninguém sair emocionado da igreja, tá? A proposta hoje é o Espírito Santo falar ao nosso entendimento para que nós possamos viver à altura, como já disse, daquilo que Deus espera de nós. Porque às vezes a gente sai da igreja, nossa, o céu se instalou dentro do templo. A gente sai e 5 minutos depois está cometendo os mesmos erros que cometia antes desse cripocó emocional. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. 2 Timóteo 3. Porque se alguém defende que a Bíblia está caduca, que o padrão que ela apresenta não tem nada a ver com o que deve ser executado enquanto sociedade, se alguém defende, ainda que no meio eclesiástico, que a Bíblia deve ser atualizada, só precisa só de um texto para provar que a Bíblia é 100% atual. Está aqui. Quer ver? 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, a partir do verso 1 até o verso 5. Olha o que diz. Encontrou aí? Amém? Olha bem. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está tudo fácil para vocês? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pai e mãe, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, veja isso, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Terão forma de piedade, entretanto, lhes negarão a eficácia e o poder. A Bíblia é atual e vou te mostrar por quê. Esse aqui é um panorama de como a sociedade estaria nos últimos dias. Você acabou de ler aí a série de adjetivações que a palavra apresenta. Eu não sei se você lembra, mas em 2019, esse aqui é o caso do menino Juan. Ele era filho dessa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui, um dia se casou com esta. Só que esta tinha muito ciúme da relação do Juan com a mãe. E a mãe, por sua vez, não aceitava que o menino Juan havia nascido menino. Ela defendia que o Juan era uma menina no corpo de um menino. Aí um dia as duas tiveram uma ideia. Elas iriam, de fato, transformar Juan numa menina. E o que elas fizeram? Elas começaram emasculando o Juan. Trocando em miúdos, o que é emascular? Decapitaram a genitália da criança. Só que o ciúme dela, o ciúme que ela tinha da relação dos dois, continuou. E aí um dia as duas também tiveram uma ideia para resolver de vez o problema. Sabe o que elas fizeram? O interessante é que você não ouviu muito isso aqui na mídia. Você não ouviu isso aqui sair no Jornal Nacional. Você não ouviu, você não lembra disso no Jornal Nacional. Você não lembra disso na grande imprensa, você não lembra. E nós sabemos o porquê. Quem ouve, entenda. Aí elas tiveram uma grande ideia. Em que consistia a grande ideia? Elas deixaram o Juan dormir. Aí elas deram 2 facadas nas costas do menino. Depois deram 11 facadas no peito. E enquanto ele ainda agonizava e o corpo ainda estava quente, mas já entrando em óbito, elas esquartejaram todo o corpo do Juan e jogaram num bueiro.
A Bíblia não diz que no final dos dias as pessoas não teriam afeto natural? Será que existe um afeto natural e um laço natural mais forte entre uma mãe e um filho? Será que existe? Quem tem filho aqui? Passa pela sua cabeça assassinar o seu filho por causa de um outro amor, pessoal? Obviamente que não. Só alguém possesso pelo demônio teria condição de fazer tal atrocidade. Elas fizeram. Foram condenadas e estão pagando. Essa aqui é de um mês atrás. Lá em Sorocaba, no estado de São Paulo, a guarda municipal estava fazendo uma ronda em um lugar que era uma boca de fumo, um ponto de tráfico de drogas perto de uma linha de trem. Essa saiu no noticiário, você até deve ter ouvido, visto. Eu, inclusive, postei o vídeo no meu Facebook lá, dá uma olhada depois. É chocante. Os guardas estavam fazendo uma ronda de rotina perto de uma zona de tráfico de drogas. Ao que quando eles chegaram perto do trilho do trem, eles encontraram esse bebezinho aqui. Jogado sozinho no meio do trilho do trem. E quando o bebezinho viu a guarda municipal, era uma criança de um ano e 3 meses mais ou menos, na reportagem você consegue ver, porque eles filmaram. Quando a criança viu a guarda municipal chegando, ela abriu os braços e fez assim. Depois a mãe foi encontrada e foi levada para prestar esclarecimentos. A pergunta que se estabelece é: qual é o tipo de mãe que deixa um bebê de 1 ano dentro do trilho do trem para comprar maconha? Que sociedade é essa que nós estamos inseridos, aonde uma mãe, por causa de um amor diferente, por assim dizer, mata o próprio filho a facadas, esquarteja e bota no bueiro? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo, aonde uma mãe deixa a criança no trilho do trem, podendo ser morta, porque o trem passa, mas aí Deus envia um anjo para resgatar a criança, e a criança entendia a situação, que quando vê o guarda, ela faz assim: me pega, me pega, me pega. Agora, para além disso, olha o que o Aline Walker, um professor, ele disse. Ele disse assim, olha só o que ele disse. O professor Aline Walker, professor é afastado após dizer que a atração sexual por crianças nem sempre é imoral. Você também não ouviu isso aí, né, no noticiário. Aline Walker, ele disse que quando você tem atração sexual por crianças, nem sempre isso é imoralidade. Pode ser outra coisa. Eu sei o que é o próprio Satanás, que está agindo na sociedade. Agora, para além disso, faz alguns anos, você lembra, quando a gente fala em arte moderna, logo você pensa num quadro do Pablo Picasso, você pensa em alguma obra de arte, assim, bonita, uma coisa interessante de assistir, de ver, porque é bonito. Você vê alguém que tem aquele dom, não é? Dado por Deus, inclusive. Agora, alguns anos atrás, nós tivemos uma exposição lá em São Paulo muito interessante. Em que consistia a exposição lá no Museu de Arte Moderna, em São Paulo? A arte moderna era um homem nu, aqui. E aí, as crianças... A exposição era assim: criança interage com homem nu no Museu de Arte Moderna. Era um homem pelado, nu aqui, e a exposição em que consistia? Você traz lá as crianças, traz quem quiser, para apalpar esse homem nu. A nossa sociedade considera isso arte moderna. Você entende o momento de mundo que nós estamos vivendo? Agora, alguém diz que a Bíblia tem que ser atualizada, mas como se ela descreveu tudo isso que estaria acontecendo?
toda essa patifaria, essa imoralidade, essa coisa que não tem cabimento algum, está acontecendo diante dos nossos olhos. E a pergunta é: nós ficaremos calados, apequenados, não vivendo à altura daquilo que a Bíblia nos apresenta, ou nós nos encheremos de poder, graça, glória e unção para dizer: aceite Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida e salvação. Para passar essa parte, já que eu falei de Bíblia ser atualizada, né? Essa ideia está pegando tanto, que o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, lá de Minas Gerais, ele usou um texto, é aquele que está eu não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios, que fala assim que de fora do reino dos céus fica ali uma gama de pessoas. Aí você vai lendo o texto. Quando você chega no texto assim, fora do reino dos céus ficam os ladrões, os impuros, os corruptos, as prostitutas, etc. Tem uma parte que fala assim lá, homossexuais. Aí ele leu esse texto na igreja. Alguém que estava sentado nos bancos não gostou. Foi até o Ministério Público e denunciou o seu pastor. Aí o pastor foi convocado para ir prestar esclarecimentos. Depois dos esclarecimentos prestados, ele seguiu sua vida. Agora, alguns dias depois, daí na Bahia, um outro pastor usou o mesmo texto, aquele que fala, não é? Que de fora do reino dos céus ficam os idólatras, os ladrões, etc. E aí lá no meio do texto fala os homossexuais. Está lá no texto, é a Bíblia que está dizendo. Aí alguém lá no interior da Bahia, na cidade do sul da Bahia, alguém também estava sentado na igreja, assim como você está hoje, e também não gostou do texto que o pastor leu, e também foi ao Ministério Público para denunciar o seu pastor. Só que no caso da Bahia, não é? O pastor não foi convidado a prestar esclarecimentos, ele foi convocado coercitivamente, não é? Para ir prestar esclarecimentos a respeito do discurso de ódio que ele estava promovendo na igreja. E aí, como se não bastasse, o que ficou estabelecido é que nos próximos 10 cultos, ele teria que trazer um discurso para se contrapor ao discurso que fez com que ele estivesse prestando os esclarecimentos. Ou seja, ele deveria desdizer o que ele disse, citando um texto bíblico. Agora, para o meu espanto, o pastor aceitou. Você que me ouve aqui, você que está me ouvindo em casa, através das redes, se alguém aqui me denunciar, eu não me retratarei. 1 Coríntios 6:9, lê aí. Pode parar, é aí. Se você quiser me denunciar, você tem a oportunidade. Você sabe que pregar as verdades de Deus hoje está se tornando um troço para quem tem coragem? Sim ou não? Só que o reino de Deus não é para medrosos. Encha-se do Espírito. Permita que Ele toque com brasa viva na tua boca. Abra a tua boca e pregue o que Deus quer. Última coisa e nós vamos encerrar a nossa reunião. Será que precisa ser atualizada a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Quem diz que a Bíblia tem que ser... Isso disse Billy Graham. Quem diz que a Bíblia tem que ser atualizada é porque não permitiu que ela atualize o seu interior e a sua vida. Meu filhinho, abre o áudio para nós. A palavra de Deus se cumprirá. Repita comigo, a palavra de Deus se cumprirá. Outra vez, a palavra de Deus se cumprirá. Outra vez, a palavra de Deus se cumprirá.
vamos a um texto que às vezes está ficando meio em desuso, e nós não temos mais ouvido muita mensagem dentro dele. Porque assim, eu vir aqui hoje pela manhã e falar a vocês, olha, a palavra de Deus que fala que você vai prosperar na vida, que o seu casamento vai ser feliz, que você vai ter vida em abundância, que se você vier para Jesus, você é empregado, vira patrão, anda de Fusca, vai passar a andar de BMW, de Mercedes. Eu pregar esse tipo de promessa e dizer que vai se cumprir, você vai sair daqui cheio, animado, entusiasmado, sabe? Nossa, como a palavra de Deus é rica, como o que ele falou veio de encontro ao meu coração. Mas parece que tem uma mensagem que nós tínhamos há algum tempo atrás, que está sendo um pouco apagada dos nossos púlpitos. Faz algum tempo que eu não escuto alguém, não é, citar esse texto na íntegra, e não escuto mais também muitos sermões dentro dessa temática. Abra em Mateus 24. Sabe por quê? Porque hoje nós não vamos encerrar a nossa reunião com uma historinha minha para que você fique emocionado, saia daqui chorando e sua vida não mude lá fora. Hoje quem encerra a nossa reunião é a palavra de Deus, e quem entra no teu coração hoje é o Espírito Santo para te conduzir à verdade e te fazer mudar de vida e de história, assim como eu. Então eu quero ler a vocês uma palavra de Deus que vai se cumprir e que já está se cumprindo. E isto também demonstra que a Bíblia não precisa ser atualizada. E eu quero declarar em nome de Jesus que o cristianismo não foi varrido da história, e a Bíblia não foi para o necrotério. A Bíblia continua viva, sendo a palavra de Deus nossa única regra, norma de vida e de conduta. E ela é, como nós lemos a princípio, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos desta maneira. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumprirá do que eu estou falando, para encerrar, no Monte das Oliveiras, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão todas essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ao que ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas não fiquem assustados, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Agora olha que interessante. Então vocês serão perseguidos e vos matarão, vocês serão odiados por todos. Por quê? Por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de apostatar, de se escandalizar. Olha ao lado, quantos não estão mais aqui que estavam antes? Muitos hão de se escandalizar e odiar uns aos outros. Vá para as redes sociais e veja cristãos se degladiando por causa de Lula e Bolsonaro. Se você vai para as redes sociais brigar com o irmão de fé por causa de Lula e Bolsonaro, eu declaro em nome de Jesus que a nossa profundidade espiritual não é mais profunda do que uma colher de chá, gente. Feche a boca para Lula e Bolsonaro e pregue a palavra de Deus. Vamos continuar a leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja, de quase todos. E aqui vem a promessa. E também um desafio. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho. Qual evangelho? A palavra de Deus. E será pregado este evangelho, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Sabe qual é a palavra de Deus que não caiu em descrédito, em desuso, que vai se cumprir? É esta: Cristo está voltando. Em glória, poder, majestade. E nós temos apenas duas opções, nós temos apenas dois caminhos.
ou nós escolhemos o caminho da sociedade que jaz no maligno, que apoia todo tipo de aberração existente, que apoia imoralidade, desonestidade, que vai contra o padrão de família que a palavra de Deus nos apresenta, ou nós tomamos esta palavra como verdade absoluta e nos colocamos dispostos, quem sabe, a ser odiados pelo mundo, mas sendo aprovados pelo próprio Deus. Que a Bíblia seja manifesta concretamente nos nossos atos, que nós não venhamos a nos submeter a esse horror que está querendo se impor no mundo. Que oremos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra. A partir de quem? A partir de mim e você, que conhecemos ao Senhor Deus e conhecemos o Evangelho. Sabe por quê? Porque quando Jesus aparecer, nós poderemos dizer, melhor dizendo, nós poderemos dizer, eu e minha casa, não é serviremos, Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E assim nós estaremos para todo sempre, em um lugar onde não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque todas as coisas passaram. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente e que em 2022 a palavra atual de Deus possa ser manifesta na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, porque nós cremos que em breve Jesus Cristo voltará em glória e em majestade. Que Deus te abençoe.